Yeah. Salve, salve, rapaziada! Marquezine na área, começando a semana para falar do nosso gigante da colina classificado para semifinal do Campeonato Carioca. Vamos pegar nossa chacotinha, nossa mulambada, vamos falar disso já já, acho que a gente tem muito o que falar aqui. Desde uma semana atrás, no jogo contra o União Rondonópolis, uma semana agitada de contratação, e vamos falar bastante disso. Queria pedir para que antes vocês deixem aqui os comentários, concordem, discordem, dá o joinha, os 3 Czinhos mágicos, curtir, compartilhar e comentar nas redes sociais, @SerVascoOficial, C de cerveja, cerveja mais Vasco, é a nossa Ser Vasco. Então dá essa moral pra gente lá, dá essa moral pra gente aqui, mas vamos falar de Vasco, que começou agitado desde a última vez que eu apareci. Então eu que vinha desabafando pra caralho até a semana anterior nos vídeos que eu tava fazendo sobre como o Vasco vinha jogando, marasmo, a queda de produção, jogadores importantes ainda não entregando no ano. E aí a gente teve uma atuação básica suficiente pra ganhar dos caras do União Rondonópolis, mas também seria muito injusto eu vir aqui e dizer que a gente só ganhou porque o time dos caras é semi-amador e blá 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 blá, né? Ganhamos, e aí acho que a gente também tem que dar o mérito à questão. Então o Vasco ganhou bem, ganhou sem sustos, e fomos para uma semana agitada de contratações. O Vasco anunciou Benjamin Garré, jogador muito elogiado, o único receio são com as contusões, mas sem dúvida nenhuma um canhotinho que pode ajudar a gente pra caramba. Na sequência, o Nuno, também revelação lá do Campeonato Português, vindo também para ajudar, e aí na sequência o Brian Palacios lá do Atlético Mineiro. Esse me parece um Marrone 2.0, não me agrada. É mais um daqueles lá que o Vasco, sei lá por que acaba trazendo. E por fim, o nosso folclórico Lloyd Augusto. Vasco que vem aí tentando fechar a contratação dele. Ele que já foi nas redes sociais para falar um monte de coisa. Que se não viesse pro Vasco ia se aposentar. Que se tivesse no Vasco Flamengo que a história seria diferente. E blá blá blá. Vamos ver como que termina essa história. Sei que o Vasco passou por uma semana sanando um pouco a história dos pontas, do que a gente vinha pedindo bastante. Então acho que agora a gente tem que ver como que essa rapaziada joga, correr para poder registrar logo essa turma e que eles possam estar aptos, seja para titular, seja para começar no banco, mas para ajudar a gente já no jogo da semifinal. Semifinal essa conquistada no jogo de ontem. Eu que infelizmente não tive a oportunidade de assistir ao jogo de ontem, porque eu estava no compromisso de trabalho, mas fiquei antenado. Soube que o Vasco fez um jogo burocrático, um jogo que se não foi brilhante, como a gente espera do Vasco, pelo menos não foi aquele jogo medíocre que foram dos outros jogos, alguns bons nomes aparecendo, né? Escutei falar bem do Hugo Moura, do Paulo Henrique, Verrete como sempre, né? Dispensa comentários. Coutinho, apesar de longe do ideal, eu mesmo já assisti ali 2, 3 jogadas importantes dele, que ele botou uma Verrete na cara do gol, botou outra, botou o Piton na cara do gol. Então o Coutinho, que a gente espera que ele apareça muito nesse jogo importante que a gente vai ter, nesses jogos importantes, que são os 2 próximos contra os mulambos. Sei que o Vasco ganhou ontem, vitória suficiente para se classificar. Então, como eu falei, o Vasco pega a mulambada na semifinal e Fluminense e Volta Redonda fazem a outra semifinal. Em 2 jogos, os jogos do Vasco que vão acontecer dias 1º, que sábado agora, e dia 8 no próximo sábado. Então o Vasco que precisa ir para cima dos caras, e aí eu venho falando isso pra caralho aqui com os vascaínos. Acho que o Vasco tem que ignorar essa história que os caras são melhores, que os caras hoje em dia é o clube que está com dinheiro, que o Vasco ainda é um clube que busca teu espaço. Eu acho que dentro de campo é 11 contra 11. É claro que você ali dentro da tua estratégia, dentro com o teu time, eu acho que você tem que destacar a forma como jogam alguns jogadores deles, e aí a gente pegar os jogadores que têm as características que possam, de uma certa forma, mitigar um pouco essa performance dos caras, mas a gente não tem que medo não. E aí, como eu falei, eu continuo implicando com o Carille, né? Continua fazendo o time do Vasco um time burocrático, deixou o Paulinho no banco ontem, Paê novamente entrando com 34 do segundo tempo, então não sei o que o Carille pretende, só socou 2 volantes ali no meio, Tietê e Hugo Moura, e aí de novo ficou aquela vala na frente dos 2, e aí lá na frente, Coutinho, Zucarello, Ryan e Verrete, né? Então o Carille peca demais nessa forma de botar o time do Vasco para jogar, na distribuição dos jogadores, na falta de noção que a gente percebe que cada jogador tem na hora de entrar em campo. Então parece que, por exemplo, o Coutinho ele não sabe se ele vai jogar na frente, atrás. O Ryan e o Zucarello, a gente não sabe quem joga na direita, quem joga na esquerda, quem volta um pouco mais, quem fica um pouco mais. Acho que o Carille peca demais nessa forma de implementar o estilo de jogo dele, e acaba que o Vasco fica parecendo 11 jogadores de um bando em campo. Pelo menos ontem a gente não fez uma atuação péssima, mas acho que a gente precisa melhorar muito para poder fazer frente com os caras no sábado. Por mais que eu diga que são 11 contra 11, a gente tem que ignorar a forma como os caras hoje estão com grana, isso tudo. É óbvio que a gente, otário não é, burro não é. Então acho que a gente tem que internamente fazer o nosso trabalho de casa, ser bastante analítico, ser bastante inteligente, saber implementar uma metodologia de trabalho, de treinamentos ao longo da semana, que foque no estilo de jogo dos caras, na forma como os caras joguem, e que o Vasco consiga e tem grande chance de ter êxito contra os caras, principalmente sendo em 2 jogos.
Então o Vasco tem que virar uma página, o Vasco tem que trabalhar bem a semana inteira, né? Já tem o Paulinho com o terceiro cartão que não pega os caras, então o Vasco tem que recuperar quem é possível recuperar, botar em campo. E Carille, fica o recado pra você, Carille. Bota esse time do Vasco pra jogar solto, treina, tenha metodologia de trabalho. Não adianta você socar 2 volantes, ficar com uma vala no meio e botar 3, 4 caras lá no campo de ataque. Não adianta, não é assim que o time do Vasco vai jogar. O time do Vasco precisa de uma espinha dorsal. Você já tem o João Vitor e o Lucas Freitas, que devem formar a zaga para sábado, que aliás é a melhor escolha mesmo. O Lucas Freitas, que ele tem uma quebra de linha importante. Então, como você já tem o Gumura e o Tietê ali, coloca o Paulinho. Desculpa, o Paulinho não vai poder jogar sábado, mas coloca alguém que tenha as características do Paulinho. Seja, então, recuar um pouco o Coutinho e colocar um quarto jogador ali do meio campo. Né? Tudo bem que o Maxime não é nem relacionado nos últimos jogos, mas o Carille precisa ter uma espinha dorsal. Hoje a gente não tem. Hoje a gente tem os 5 da defesa, você tem os 2 volantes e você tem os outros 3 jogadores lá na frente, fica uma vala. Jogar contra o meio campo qualificado, como é o meio campo dos caras, é pedir para tomar bola direto, como a gente tomou no primeiro tempo do último jogo contra eles. Por mais que a gente fale que o Vasco tenha melhorado no segundo tempo, é nítido que também os caras acabaram dando uma acomodada. Então o Vasco tem que estar atento a isso, tem que entrar, como jogou no segundo tempo, tem que entrar jogando no primeiro, mordendo. A gente naquele 4x4 não entrou assim, olha que a diferença era muito maior de qualidade do que é hoje. Então a gente tem que entrar, tem que jogar, tem que bater de frente com os caras, porra. E a torcida do Vasco, que tá aguardando já aí aonde vai ser o jogo, a abertura das vendas, vai encher o Maracanã, deve ser lá mesmo. Provavelmente vai abrir as vendas pra gente primeiro, antes deles. Então que a torcida do Vasco esgote logo a sul, esgote a leste, a oeste, e que só deixe a norte pra eles, que é o lugar que eles merecem, que é o lugar que a gente deixa eles socadinho, porque a gente tá cansado de mandar eles embora do Maracanã mais cedo. Então sábado agora e sábado próximo faremos isso novamente. Beleza, mulambada? Fica o recado pra vocês. Rapaziada, desejar uma semana maravilhosa pra todo mundo. Meu ring light tá dando uma piscada, tá doidão que nem eu de início de semana. Mas a gente vai vir aqui semana inteira pra trazer notícia, pra trazer novidade. Tava morrendo de saudade de vocês, vontade de vir aqui falar. Mas realmente fiquei a semana passada toda enrolada com o trabalho. E comecei essa aqui juntinho de vocês, beleza? Rapaziada, então dá essa moral pra gente aqui. Joinha, like, dislike, faça o que vocês quiserem fazer. Comentem aqui se vocês concordam comigo ou discordam de mim. Uma semana maravilhosa pra todo mundo. Fiquem com Deus e ó, aqui vai ser sempre Vasco, porra.